no capítulo, vou entrar o mantra. Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem. Então, eu vou falar o mantra e entrar já na comunicação com o Srimad Bhagavatam, que é a escritura que nós estamos analisando aos sábados. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, nós estamos então dando sequência, agora são 8h08. A gente vai fazer então até às 8h15, tá? Para não pegar os 7 minutinhos aí, tá? Do tempo disponível para nós tratarmos do assunto do Srimad Bhagavatam. Essa escritura que está, lembro a vocês, aqueles que nunca ouviram isso, ou não estão acostumados com esse fator, essa escritura, o Srimad Bhagavatam, ela é destinada a uma classe específica de pensadores, tá? Ela é destinada aos sábios. É uma escritura que foi falada num grupo de sábios, tá? A ideia seria, assim, sabe, contar histórias para a humanidade, para que elas se aproximassem do ideal de conhecimento já alcançado pelos sábios. Mas ela é muito melhor saboreada por aqueles que têm uma mente de sabedoria, chama-se Sattva, essa mente de sabedoria, Sattva Guna. O Sattva Guna é um estado emocional que se alcança com a prática de sadhana. Então, uma vez que nós temos uma comunidade de praticantes de sadhana, então nós podemos introduzir essa escritura com uma certa segurança, porque aqueles que praticam sadhana conseguem saborear com mais gratidão a motivação para a qual essa escritura sagrada foi disponível para seres humanos. Chama-se Srimad Bhagavatam. Srimad significa beleza. Bhagavan, o Supremo. Bhagavatam significa aqueles que estão aptos a saborear a beleza do Supremo. Olha que definição. Não é uma definição comum, tá? Então, essa definição é a definição dos sábios para essa escritura, tá? É uma escritura sagrada destinada àqueles que estão aptos a saborearem a beleza do Supremo, tá? Então, isso que é o conceito do Srimad Bhagavatam. E a gente está aqui, olha só, no capítulo 2, né, do Srimad Bhagavatam, que chama-se Divindade e Serviço Divino. E nós vamos, entrar aqui no verso. Vamos. Ó, eu vou falar o verso 18, 19 e 20, tá? E 21. Vou ler o verso 18, então. Assim, assistindo ou ouvindo regularmente as aulas sobre o Bhagavatam, ouvindo constantemente os sábios falarem sobre o Bhagavatam, inclusive quero aproveitar também para fazer uma menção, já que o Mahavishnu fez uma menção à minha pessoa, eu quero transferir esses elogios aos mestres anteriores que me predecesseram, porque isso eu aprendi deles, né? Esse princípio de compaixão, de cuidado com o próximo, de dedicação ao refinamento do espírito dos demais, é algo que eu aprendi também. Eu nem sempre fui assim, não. Tá? Assim, sabe? Isso foi uma dura lição de vida que eu tive que aprender gradualmente. Foi difícil. No começo, é igual fisioterapia, né? Dói. Quando você usa gesso por muito tempo, depois você tem que fazer fisioterapia, incomoda, dói um pouco. Então, no início desse negócio de pensar em termos de compaixão, o que eu queria, na verdade, era esganar a humanidade. Eu queria pegar a humanidade... Ai, se eu pudesse. Mas eu não podia. Então, eu não tinha como fazer isso, tá? Então, assim, essa era a minha condição. Quando pensava em termos de amar a humanidade, era como se uma flecha estivesse atravessando o meu coração. Isso era uma teoria que não entrava de jeito nenhum. Mas eu, por questões de inteligência, fui entendendo que era uma dura lição, um remédio amargo que eu teria que tomar.
e fui tomando aos pouquinhos, com cara feia, com resistência, com muita luta, mas pouquinho a pouquinho eu fui tomando, aos poucos eu fui me acostumando, e até fui entendendo que, olha, está fazendo efeito, já estou começando a, pelo menos, sabe, pensar em absorver a humanidade dos crimes que ela cometeu contra mim. Então, quer dizer, de repente, eu não estava tão, injustiçado assim. De repente, o resultado do efeito coletivo da humanidade sobre mim refletia apenas os erros que eu havia cometido contra ela mesma. Quem sabe eu não seja tão, digamos assim, inocente assim. Mas está tudo bem. A vida é assim mesmo, todo mundo erra. Então, se eu terei que ser perdoado pelos erros que eu cometi, pelos crimes que eu cometi contra a humanidade, é justo que eu perdoe a humanidade pelos crimes e erros que ela cometeu contra mim. Então, estamos empatados. Então, quando você empata o jogo, daí você começa a ganhar, porque a primeira etapa de vencer é empatar. Se você estiver perdendo, você tem que empatar, para depois começar a ganhar. Então, quando você empata, você vai chegar na seguinte conclusão: tá bom, humanidade, eu vou te perdoar, tá? E isso já é o empate, porque a humanidade, quando você fala, eu vou te perdoar, a humanidade também tem que perdoar você. Não tem como, porque assim, é recíproco. Então, empata o jogo, tá? Depois você começa, então, a evoluir para além daquilo. Então, essa questão da compaixão, do amor, da autenticidade, não é um fruto particular meu, é algo que se aprende. Todos nós aprendemos isso, tá? Realmente é preciso ter a companhia certa para aprender da forma correta. Mas, se você tem a boa fortuna de se encontrar com pessoas honestas intelectualmente e, sabe, bem definidas emocionalmente, então isso você aprende. Todos nós aprendemos, tá? É uma coisa que é universal. Eu admiti que eu tinha que aprender e, enfim, estou aprendendo e estou exercitando o meu processo de aprendizagem aqui com vocês. Mas é uma coisa que se aprende, viu? Agora, voltando aqui para o Bhagavatam, olha só, o Bhagavatam, assistindo, ouvindo regularmente as aulas sobre Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro. Quem é um devoto puro? É aquele que decidiu que vai amar Deus de qualquer jeito, nem que tem que ser, sabe, por decreto judicial. Mas vai, sabe? Então, aquele que decide que vai evoluir, aquele que decide que vai se purificar, aquele que decide que vai alcançar a dimensão de amor a Deus, é um devoto puro. Qual é a diferença? O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é aquele pecador que definiu para si mesmo: jamais desistirei de vencer sobre os meus pecados. Eu sempre lutarei para superar a mim mesmo em relação às minhas condições decadentes. Esse é uma pessoa santa, porque é uma questão de tempo. Ela vai alcançar esse nível. Então, o devoto puro é aquele que já definiu para si mesmo que a vida vai ser feita para aprender ou para, pelo menos, experimentar a experiência, ainda que meramente rápida, ou ao menos uma única vez, ou sei lá, muitas vezes, a experiência de ter a realização de como é amar a Deus. Isso é um devoto puro, tá? É só para vocês saberem. David, você consegue fechar, acho que o telefone, tem um telefone que está aberto aí, pessoal, está dando uma microfonia para mim. Dá uma olhadinha, por favor. Então, prosseguindo aqui. Acho que eu não... Desculpa, não consegui ver. Não. Então, pessoal, dá uma olhadinha nos telefones de vocês aí, que ele estiver ligado, aberto, fecha, tá? Por favor. As aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro. Tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à personalidade divina, o Criador, a quem se louva com canções de amor transcendental, se estabelece como um fato irrevogável. Se essa declaração for verdadeira, e essa declaração é verdadeira, então, a experiência de amor ao Supremo se estabelecerá no coração daquele que decidiu por isso como um fato irrevogável, ou seja, chega para não acabar mais, não há volta, se estabelece ali. Tá? Eu achei que eu ia ler mais versos, mas eu vou parar por aqui. Vou ler de novo esse verso, olha.
assistindo regularmente ou ouvindo regularmente as orientações descritas nesse belo Bhagavatam, no Srimad Bhagavatam, e prestando serviços amorosos ao devoto puro, que é aquele que está determinado em alcançar o coração do Supremo. Tudo que é molesto ao coração, medos, depressão, ansiedade, sofrimentos, angústia, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço de amor, a experiência de amor, a relação de amor à pessoa suprema, o Criador, a quem se louva com canções de amor transcendental, se estabelece como um fato irrevogável. Ok? Então, nós estamos indo para uma direção auspiciosa. Tá tudo bem. Relaxa, nós estamos indo na direção correta. Ok? Muito bem. Então, nós vamos ficar por aqui agora. Passei um pouquinho do meu time, mas acho que valeu a pena. Tá? Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om,